Sejam todos bem-vindos ao programa Desapegando da Família, nosso primeiro episódio. Aqui nós vamos discutir as questões familiares que podem estar impedindo você de realizar a realização profissional, de atingir a realização profissional. Eu sou o Renan Martins. Eu sou a Mila Costa. E no tema de hoje nós vamos falar se os filhos atrapalham ou não a carreira, se atrapalham ou não a profissão. Vamos lá, então eu trouxe alguns dados aqui para começar com esse tema, e são dados estatísticos que dizem que a taxa de natalidade no Brasil está diminuindo cada vez mais. E por que esse dado é importante? Ele é importante porque traz um reflexo da diminuição de filhos por casal, de filhos por pessoa, né? Então, antigamente as pessoas tinham mais filhos, né? Na sua família, por exemplo, seu pai era irmão de quanto? Nossa, acho 10, que foi uns 9. A minha mãe são em 5, na minha casa são em 4. O seu tio teve quantos filhos? O irmão do meu pai teve 13 filhos. 13 filhos. Então era muito comum você ver grandes famílias, né? E cada vez mais vem diminuindo isso. Só que nós olharmos isso ao nosso redor é uma coisa. Agora, quando você vê o número estatístico do Brasil todo, é outra coisa. Então, por isso que eu trago os dados do IBGE, do último censo de 2016. Então, a taxa de natalidade, por exemplo, em 2000, a quantidade de filhos em 2000 era de 2,5 filhos, quase 2,5 filhos por casal. Então, anota aí, 2,5 filhos por casal. Em 2016, foi de 1,7, ou seja, vai ter o próximo censo, que com certeza vai mostrar um número menor ainda de 1,7 filhos por casal. Ou seja, Renan, 2,5 para 1,7 não é nada. Pode não parecer nada, mas a diminuição, a curva de desaceleração da quantidade de filhos por casal é enorme. E o que isso tem a ver ou não com o filho atrapalhar na vida profissional, né? Atrapalhar no desenvolvimento da carreira. Então, a primeira pergunta para sustentar isso, ou para fomentar ainda mais essa questão estatística, é se atrapalha ou não. Você gostaria de responder um sim ou não já de cara? O que você acha? De cara, hoje, no meu momento, eu responderia que não atrapalha. Mas há um tempo atrás, se você fizesse essa pergunta para mim, eu responderia que sim. Na verdade, assim, lógico que quando você tem filhos, apresentam certas dificuldades na vida, né? Que você vai ter que saber lidar com a situação. Mas não é um impeditivo de você conquistar uma carreira profissional, uma vida profissional de sucesso. Mas e como que a pessoa que está ali do outro lado, ela não atingiu ainda a realização profissional? Então, ela não saiu ainda daquela insatisfação em relação à vida profissional, ou seja, ainda está na busca, né? Então, como que a gente pode falar para a pessoa que está ali do outro lado que não atrapalha, sendo que hoje talvez que as pessoas não assumem, né? As pessoas não assumem que o filho, sim, ele tira várias questões de liberdade que um casal sem filhos tem, né? Então, assumir isso pode ser um tabu. Algumas pessoas têm medo de assumir isso. Eu não tenho nenhum medo, antigamente eu tinha também, e hoje eu também estou na posição da Mila, mas para a pessoa que não conseguiu ainda, né? Que não conseguiu a realização profissional, independente se tem filho ou não. Como que a gente pode mostrar para ela o lado do não atrapalha, para aquele que hoje se sente culpado por até ver o filho como vamos dizer, uma âncora, né, que segura aquela pessoa. Tirar o peso dessas pessoas. Tirar o peso, não só dessas pessoas, mas dos filhos também. Dos filhos. E ter essa responsabilidade de carregar que, nossa, eu atrapalhei a vida profissional. Meu pai não foi bem sucedido porque eu nasci, né? Exatamente. Então, primeiro, né, tem que tirar esse peso também e também dizer para os pais que é normal se sentir dessa forma. Perfeito, né? Vamos aliviar os dois lados. Os dois lados, né? Então, o que eu falo? Hoje eu realizo muito mais coisas com relação à minha vida profissional do que eu realizava antes. Estando solteira, mesmo depois de casada, mesmo depois com uma filha. Hoje nós temos 3 filhas e eu realizo muito mais coisas do que quando nós tínhamos somente uma filha. Por isso que eu falo, os filhos não são impeditivos de você alcançar uma vida profissional de sucesso.
Tá, e qual seria a exceção, então, para quando que o filho atrapalha? Né? Vamos considerar, então, a pessoa que está vendo que ele atrapalha. A gente fala que não e tal, mas em que momento que acontece essa exceção? Aí eu vou falar do meu momento. Por exemplo, teve um momento da exceção, filho atrapalha sim. Né? Na verdade, para você, talvez a exceção é não, filho não atrapalha. Né? Então, como que para nós a regra hoje é que filho não atrapalha? Para a maioria das pessoas, a regra, sim, filho atrapalha, certo? Então, para essa regra de que filho atrapalha, que não é nenhuma exceção é quando a pessoa sente que não atrapalha, que é uma questão de sentimento. Então, vou falar do meu caso lá atrás, quando que eu via que as minhas filhas me atrapalhavam. Não só filhas, mas como família. A minha esposa também, no caso da Mila, também, na minha cabeça lá atrás, me atrapalhava. Quando que atrapalha? Eu vou ser agora bem curto e cirúrgico e depois eu vou desenvolver. Atrapalha quando você tem problemas emocionais. Simples assim. Porque é o seguinte, depois que você resolve os seus problemas, suas questões internas, que foi o nosso caso, que foi o meu caso, os filhos deixam de atrapalhar. Então, lá atrás, eu era o maior procrastinador que eu conheci em toda a minha vida. Procrastinava e eu mentia em relação à procrastinação, porque eu tinha uma máscara de realizador, né, da pessoa que faz, do pega para fazer, do mão na massa. Aquela máscara era uma máscara mentirosa. Dentro de mim eu sabia que eu não era aquilo, porque eu procrastinava pra caramba. Então, para que eu pudesse entregar os meus projetos, as minhas tarefas no prazo, eu tinha que dar muito duro lá no finalzinho, quando estava chegando perto de estourar os prazos. Então, esse era o lado mentiroso do Renan. Hoje, o que acontece? Ontem nós trabalhamos em casa, né, com as nossas filhas, com as 3 crianças, e quando deu 9 horas da noite, a gente ainda trabalhando, a fala da Mila, qual que foi sua fala sobre produtividade? Nossa, nós estamos aqui com as 3 e parece que o dia foi muito mais produtivo com que nós estamos nós dois no escritório sozinhos. Ou seja, hoje nós estamos no escritório, as meninas estão lá, né? A minha mãe está lá com elas hoje. Então, deu a sensação, e é uma verdade, hein? Hoje a gente não foi tão produtivo. Não. Né? Hoje não fomos tão produtivos. E ontem, mesmo junto com as crianças, nós experimentamos um dia de produtividade total. O procrastinador aqui, que tinha aquela máscara toda, eu me senti ontem super produtivo. Fiz tanta coisa ontem, você também, né? Ou seja, cadê a procrastinação? Cadê toda aquela desculpa que eu tinha que era depositada nas crianças? Ontem eu não senti nem a necessidade de fazer isso, porque simplesmente ontem eu estava focado e executando. Ah, e mais, né? Eu já falei isso em outros vídeos. Sem agenda, sem listinha de tarefas, tá? Simplesmente você senta a bunda no computador e faz. Quando que é possível fazer isso? Quando as questões emocionais foram trabalhadas, e aí então eu posso hoje experimentar uma vida em que as minhas filhas não me atrapalham, que minha esposa não me atrapalha. Então lá atrás eu tinha sempre essa desculpa para poder justificar a pessoa que faz o mão na massa, lá o pau para toda obra, que não estava conseguindo fazer. Então a desculpa de eu não estar conseguindo prospectar lá atrás, que tinha uma empresa de treinamento, a desculpa de eu não estar conseguindo ir atrás de clientes, desenvolvendo coisas, era porque às vezes à tarde eu tinha que atender alguma necessidade da família, ou porque tinha médico das crianças, ou porque a criançada acordou tarde e me atrasou para ir para o trabalho, aí já me deixou irritado. Então todas as questões emocionais que eu tinha fazia com que eu depositasse a responsabilidade da minha falta de produtividade, ou seja, da possibilidade de eu ter sucesso na minha vida profissional, nas minhas filhas, na minha esposa. Então, aí que está a questão, que não é no seu caso, que talvez não encontrou ainda a realização profissional, que ainda está na luta para sentir-se realizado, ou seja, para sair da frustração que o trabalho hoje talvez traga na sua vida. A questão está na forma como que você encara a situação do dia a dia e como que você, então, lida com o fato de ter filhos, né? Porque depositar, como se diz, depositar o peso ali na criança é normal, não se sinta também culpado por isso, porque quando está dentro do problema, o normal é o quê? O pai e a mãe depositar a responsabilidade da falta de sucesso nos filhos, né? Eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho filho. Não, isso vai demandar tempo, então eu não tenho com quem deixar as crianças. Nossa, eu não vou fazer tal coisa porque
eu não vou conseguir dar continuidade porque as crianças vão me atrapalhar. Esse era um discurso meu, antigamente. E eu vejo hoje muitas mães no dilema entre ser mãe ou ter uma vida profissional ativa, de sucesso, experimentar a realização profissional, e ficam nesse dilema. Eu mesma fiquei no dilema, apesar de ter passado 12 anos trabalhando, que já mencionei num emprego que não me realizava profissionalmente, e depois quando eu saí com um discurso que eu ia ficar dedicada às minhas filhas, e mesmo assim aquilo não me satisfazia, porque eu achava que eu tinha que excluir, ou era um ou era o outro, os dois não era possível conciliar ser mãe com a vida profissional. Um ia ter que ficar de fora. E era como eu me sentia quando eu estava na fábrica. Eu ficava lá preocupada do que eu poderia estar fazendo como mãe se eu estivesse com as meninas. Então, para mim, sempre ia ter uma falta, tanto em um quanto o outro. Mas como que eu consegui superar isso? Foi tratando as minhas questões emocionais, as minhas crenças limitantes. Que vou até começar aqui já a falar uma das minhas crenças, né? Eu tinha a crença que depois que você casa e tem filhos, você não consegue fazer mais nada. E acabou, né? Acabou. Você tem que construir tudo antes para depois você não precisar correr atrás de nada. Aproveita para estudar antes de casar e ter filhos, porque depois que você casa e tem filhos, tudo é mais difícil. Nossa, e essa crença aí também me pegava, tá? No entanto que eu sempre falei da minha meta até chegar nos 30 anos e tal, né? Que a gente alcançou juntos. Eu queria isso porque justamente na minha cabeça os filhos iam atrapalhar depois. Uhum. E hoje a gente estuda mais ou menos do que antes. Estudo muito mais do que antes. Hoje a gente trabalha mais do que quando não tínhamos filhos, estudamos mais, lemos muito mais, viajamos muito mais, né, com elas ou sem elas também, né? Eu tinha na minha cabeça que seria impossível fazer um curso fora, né? Ou seja, passar dias fora. E não, obviamente temos as avós para ajudar, né? Mas e que ajuda muito. Mas até mesmo entre nós acabamos fazendo se organizando entre nós dois, né? Não, as avós dessa vez não vai dar para ficar. Então, quem que vai, quem que fica, e assim vai. A gente vai se ajeitando, vai arrumando alternativas para poder conciliar isso. Então, assim, por outro lado, não queira de hoje para amanhã, meus filhos não me atrapalham mais, acabou. Renan e Camila falou que não atrapalha, então a partir de amanhã eu vou acordar cedo e tudo mudou. Não, não é assim. É um processo de construção, né? Nós levamos um tempo para construir essa vida que nós temos hoje, em que os filhos não nos atrapalham na nossa vida profissional. Muito pelo contrário, né, Cebolinha? Contrário. Então, muito pelo contrário, os filhos hoje nos ajudam, né? Então, quando nós estamos trabalhando em casa, eles ajudam sim. A Lara ajuda com as meninas, não que elas passam a absorver responsabilidades nossas, mas só pelo fato delas estarem participando do nosso trabalho, elas já automaticamente tomam consciência da importância do trabalho e acabam nos ajudando, né? Não pedindo tantas coisas, não brigando tanto. É como se fosse é automático, as coisas acontecem de forma automática, né? Sim, eu acho que a criança ela percebe, né? Ela percebe como que os pais se comportam diante das situações, como a gente se comportava antigamente no emprego anterior e como nós nos sentimos agora diante de uma nova situação, de uma nova realidade. E com isso muda o comportamento da criança, certo? E o que eu percebo também é que muitas vezes que as pessoas me perguntam: você faz terapia com criança? Faço. Mas o que acontece é que muitas vezes o problema não está na criança, às vezes está nos pais. Porque a criança, o comportamento dela vai sendo moldado conforme ela percebe do ambiente que ela está inserida. O comportamento dos pais. Ela percebe muito mais pelo que ela vê do que pelo que falam para ela. Exatamente, né? A criança, ela repete o que você faz, não o que você fala, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, quando elas perceberam que nós estávamos bem diante daquela realização profissional nossa, que antigamente nós não sentíamos, que era tudo muito conturbado, então elas tinham um comportamento meio perturbadoras, era tudo conturbado para elas também, toda aquela situação.
Porque o que a gente transmitia para... Às vezes eu vou ficar olhando para baixo, porque estou com medo de acabar... Eu estou de novo sem a bateria do meu computador aqui. Pode ser que acabe do nada a gravação, mas vamos lá, vamos fazer até a hora que der aqui. Ainda temos um tempo. E tinha a crença que nós acabamos, né? Aquilo que nós acreditamos e os nossos comportamentos são essas informações que as crianças captam e repetem. Então, por exemplo, nós tínhamos uma crença, aí você afirma se você tinha ou não, eu tinha uma crença relacionada ao trabalho ser uma luta, da vida ser uma luta. Então é muito comum as pessoas se encontrarem, né? Tempo que não se vê, ou e aí, como é que tá? Estamos lutando, né? A vida é assim, e sempre tem a questão da luta, da sobrevivência na fala das pessoas. E aí, o trabalho, quando ele se torna uma luta, o que é uma luta? Uma luta é o ganha-perde. Alguém tem que perder, alguém tem que ganhar, né? Então, dentro do processo de luta, alguém se machuca. Então, acreditar nisso faz com que realmente o trabalho se torne algum sacrifício, se torna um fardo, né? O que você quer da luta? Você quer ficar lutando a vida toda? Não, nós queremos fugir da luta. Então, quando o trabalho é uma luta, a vida profissional se torna uma luta diária, matar um cachorro, um leão por dia, as crianças também absorvem isso, essa tensão da luta, essa tensão da sobrevivência. Então, automaticamente, o ambiente familiar fica todo conturbado. Vira o quê? Uma arena, um ringue, uma luta. Então, era muito típico, né, quando a gente trabalhava na indústria, os dois acordarem cedo para poder arrumar, na época, duas crianças e ter problema para pôr tênis, ter problema para amarrar cadarço, problema com shorts, que não sei o quê, porque era uma luta, era um ringue, uma arena. Não porque estava ali declarado que aquilo era assim, mas simplesmente porque era algo que a gente acreditava, e quando a gente acredita em algo, a gente transmite esse algo através dos nossos comportamentos. Então, aquilo que nós acreditamos é o que nós verbalizamos, o que nós expressamos para fora, né? Para o mundo enxergar ali. Então, a luta era vista pelas crianças e ficava tudo realmente conturbado. Aí, obviamente, naquela época, as crianças, sim, atrapalhavam muito a nossa vida profissional, né? Sim. Então, quando nos livramos desse pensamento, dessa crença de acreditar em todo esse processo de destruição, da negatividade do acreditar em algo, né? Quando a gente se livra disso, então a nossa vida começou a mudar. Até inclusive, né, naquela época, eu lembro que eu não queria receber mais promoção, né, de ter um cargo de supervisão, porque eu pensava que aquilo ia atrapalhar a minha vida como mãe. De ficar mais ocupada, ia ser tudo mais. Mais ocupada, né? Porque daí eu já não tinha horário para sair mesmo do trabalho e tudo mais. Então, esses tipos de pensamento começam a limitar tanto você para ser mãe ou para realmente considerar ou ter uma carreira profissional, uma vida profissional de sucesso. Então, essa limitação de exclusão, ou eu tenho um ou tenho outro. Mas quantas pessoas nós vemos por aí que tem ambos e é tanto bem sucedida como mãe quanto profissionalmente? E quando você escuta isso que a Mila acabou de dizer, talvez você pense assim, mas é porque eles nasceram em berço de ouro. Né? E aí esse nascer em berço de ouro é o que proporciona ter uma vida profissional realizadora, ou ter uma vida como um todo realizadora, pode ser um tema para um próximo vídeo, né? Essa é mais esse acreditar, né? Que é um acreditar negativo. A pessoa só consegue chegar lá porque ela nasceu em berço de ouro. Mas também, olha a origem dele, não foi pobre, mas também olha onde ele estudou. Todas esses acreditar, essas crenças, né? Acreditar nisso. O que te ajuda a acreditar nisso? Isso só te limita. Então, essas limitações, né, em coisas que você acredita, quanto mais você elimina, mais a vida que você deseja, que você talvez nem acredite hoje, se torna realidade, ou se torna alcançável, né, possível de ser alcançado. Tá, tem mais uma pergunta aqui. Te incomodava, né, quando você pensava, aí pode vir um sentimento de culpa, né, mas te incomodava quando você lá atrás pensava que os filhos estavam atrapalhando?
muito. Era um diálogo interno na minha cabeça, uma perturbação, porque vinha assim, nossa, eu não vou poder fazer isso. Ai, meu Deus, por que eu fui ter filho? Sempre vinha isso, por que eu fui ter filho? Daqui a pouco eu já tava, eu comigo mesma. Camila, como que você pode pensar um negócio desse? Você quis, foi sempre o seu sonho, sua mãe, e como que você está pensando nisso agora? Coitada, elas não têm culpa, elas não pediram para vir no mundo, foi você que colocou elas no mundo. E como que você pode sentir isso das suas próprias filhas? Foi você que trouxe elas para o mundo, e agora você não quer as suas filhas? Como assim? Então vinha aquele sentimento de culpa, vinha sentimento de raiva por ter tido elas. Assim, tá vendo? Agora tá atrapalhando minha vida profissional. Minha mãe estava certa, meu familiar estava certo, as pessoas estão certas. Então, por isso bem que avisado. O tema, o nome do programa nosso é Desapegando da Família. Por quê? Porque é exatamente isso. Quantas crenças nós trazemos da nossa família que você ouviu lá quando criança e foi marcando e reforçando aquilo todo dia. E assim, o cérebro é seletivo, ele só vai ver aquilo que você acredita. Então você fala, nossa, tá vendo, filho, atrapalha mesmo. Ela não conseguiu, deixou de receber uma promoção porque tem filho. Então, quanto mais você acredita, mais vai aparecer realmente, você vai atrair para você esses tipos de situações para reforçar a sua crença. Exatamente, essa é uma simbiose, né? Esse reforço daquilo tudo que você acredita. A Mila falou a questão do cérebro ser seletivo, e é assim mesmo. E eu vou te dar um exemplo clássico agora. Pode parecer uma pegadinha, não, mas é simples seleção natural. Por exemplo, não pense na cor vermelha. Isso não é uma bobagem, você pensou na cor vermelha. Então o cérebro seleciona. Então quando você está grávido, o casal está grávido, né? Você sai na rua, você só vê grávidos. Homem de mão dada com mulher grávida, pessoas empurrando um carrinho de bebê. Você acaba de comprar um Corsa vermelho, sei lá o que. Você passa a ver Corsas vermelhos. Acabou de comprar uma Ferrari, só tem 3 no estado. Daqui a pouco você lá com a sua Ferrari e vê outra Ferrari. Então o cérebro se torna seletivo quando você tem dentro do seu ambiente essas informações de forma corriqueira, de forma diária. Então ele seleciona. Para que o cérebro faz isso? Para simples sobrevivência. O nosso cérebro, ele nos ajuda a poupar energia. Ele quer que nós poupemos energia para que nós tenhamos atenção focada naquilo que ele entende que é importante. Então, se você está grávida, se a sua esposa está grávida, ele ajuda você com aquela ambientação, trazendo mais mulheres grávidas para o seu campo de visão, para que a sua vida seja facilitada naquele novo ambiente, que é vocês estarem grávidos. Então, isso é muito importante, porque então, quando você traz essa questão do apego para as crenças familiares, né, quando você está conectada com as questões familiares, com tudo aquilo que a família ensinou você, ou seja, eu lembro da minha avó, espera para ter filho, estuda bastante, trabalhe bastante, não vai ter filho já não vai ter filho muito cedo. Antigamente era normal ter filho para segurar o marido, né? Para a mulher mostrar que ela conseguia, bem antigamente mesmo. Não sei há quantos anos atrás, mas eu diria que década de 50 para trás. Mas hoje não, hoje o conselho das mães para as mulheres não vai ter filho cedo, estude, trabalhe bastante, viaje bastante. Acho que hoje nem case mais, né? Então... não vai casar logo de cara, né? Então, isso que as mães e as vós estão passando hoje vai se tornando uma realidade na vida das pessoas, porque os jovens vão acreditando que aquilo é a melhor forma de se viver. E não tem vida certa ou vida errada. Nós só estamos falando aqui que desapegar da família é não sair de dentro do ciclo familiar. Pode acontecer também está tudo certo. A questão do desapegar da família, que é o nome desse programa, né? É simplesmente você escutar aquilo que a família tem para te oferecer, respeitar aquilo. A gente pode entrar na questão da constelação familiar, da questão da hierarquia e tal, né? Do pertencimento, depois você explica melhor isso. Então, absorver aquilo que vem de bom da família, respeitar tudo aquilo, mas olhar se aquilo realmente faz parte ou não da sua realidade como indivíduo. Então, tinham coisas que eu escutava da minha família e que por muito tempo me perseguiu, e que para eu me livrar, não da família, mas daquilo que eles acreditam,
foi um trabalho duro, um trabalho árduo ali, que eu sentia que acreditar naquilo me impedia, me limitava de me realizar profissionalmente, de encontrar ascensão na minha vida profissional. Então, esse desapego familiar é isso, é desapegar daquilo que a família acredita e não simplesmente dar as costas para a família. De novo, que também pode acontecer, às vezes também é importante esse desapego físico para que você se prepare para retornar à família preparado para todas aquelas crenças de novo que você se livrou e que a família ainda continua acreditando que, por exemplo, tomar leite com manga pode fazer mal para você. Isso lá atrás era um problema, acredite se quiser. Você que tem menos de 20 anos aí, ou menos de 25 talvez, teve uma época que tomar leite com manga era problemático para a saúde. Hoje as crianças de 3 anos chupam sorvete de manga à base de leite, né? Deixa eu pegar a bateria do computador. Você quer continuar no assunto? Vamos lá então, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Quer falar sobre a questão de respeitar as informações que vêm da família? Tem alguma coisa que a constelação ensina sobre isso? Por exemplo, assim, a gente aprende que as pessoas de hoje aprendem que não tenha filhos, estude bastante, trabalhe bastante, porque o filho vai te atrapalhar. O que a constelação pode ensinar a gente em relação a esse conteúdo que as famílias nos trazem, né? A essas informações? Deixa eu pegar na bateria enquanto isso. Bom, isso é mais com relação às crenças familiares e o que acontece. Tá tudo bem se você escolher continuar pensando da mesma forma e se isso não te afeta. O problema é quando você tem uma crença e aquela crença você quer fazer uma escolha diferente daquilo, mas por você ter aquela crença já instalada dentro de você, você começa a ter esse impasse, chega nesse impasse mesmo, né? Nossa, eu desejo tanto aquilo, mas eu tenho uma crença que se eu fizer diferente da minha família, todas as pessoas, todas as mulheres, por exemplo, todas as mulheres na minha família, elas sempre cuidaram dos filhos, elas nunca foram trabalhar fora. O que acontece? Há uma crença instalada aí, há um padrão da família. Então, muitas vezes, a pessoa que decide, eu vou ser uma profissional, eu vou fazer diferente, talvez ela sinta algo incomodando ela, talvez ela, por mais que ela queira, às vezes ela não consegue. Por quê? Porque ela tem um medo, um receio de não pertencer mais àquela família, de ser excluída da família, perder mesmo o pertencimento. Porque todas as mulheres tiveram aquele padrão de sempre tomar conta de seus filhos. E então, às vezes, por mais que ela deseje se tornar uma profissional, pode ser que internamente ela fique com aquele peso, a gente chama de consciência pesada. Você tem a consciência pesada quando você decide fazer algo diferente do que a família fez. É nesse sentido que o Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, ele apresenta a consciência leve e a consciência pesada. A consciência leve é quando você está ali, realmente cumprindo com os padrões, com as crenças da família. Quando que você decide fazer algo diferente e sai... Se sente mal. Você se sente mal, é essa consciência pesada. Porque não vai ser fácil mesmo você fazer. É mais fácil você repetir o padrão. Exatamente. Então dentro do processo de mudança, até em acreditar que, por exemplo, se a família acredita que filho atrapalha e ela passar que não atrapalha e começar a verbalizar isso, ela vai estar fazendo algo diferente do que a maioria pensa, né? Sim. Ou seja, aquela menina de 20 anos que engravidou, mas foi aconselhada pela avó e pela mãe, não tenha filho jovem, estude, construa sua carreira, e de repente ela engravidou, e aí ela consegue ter uma vida bacana em que o filho não está atrapalhando. Ou seja, ela está indo contra toda aquela crença familiar também. Né? Eu já vi essa situação da pessoa, ela querer trabalhar, mas ela não consegue dar continuidade nos projetos dela. E quando realizou a constelação, todas as mulheres tinham cuidado de filhos. Então, para ela era um grande dilema ela sair desse padrão. Porque
a sensação dela é que ela não ia mais pertencer à família, ela não ia ser mais aceita pela família se ela fizesse aquilo. Se ela fizesse o Não contrário. é consciente, é inconsciente isso. Mas quando que foi trazido à tona todo aquele campo, foi colocado ali no campo, que nós chamamos de campo, né, quando a gente coloca uma questão familiar da pessoa dentro da constelação familiar, isso veio à tona, todas as mulheres. Por isso que ela se sentia tão mal, por isso que ela não conseguia dar a continuidade, né, o processo de sabotagem. Ou seja, para que ela se mantivesse um sentimento, um senso de pertencimento em relação às mulheres da família, automaticamente ela não continuava os projetos profissionais, ou seja, ela se sabotava para manter-se pertencente à família, independente se ela ia conseguir ascensão na vida profissional ou não, né? Ou seja, ela sabotava a profissão dela, a carreira dela, para se manter pertencente à família, né? Continuar pertencendo à família. Ou seja, isso pode acontecer com várias questões também, né? Acreditar que depois que você tem filho, você não vai poder mais viajar, né? Tem muitas pessoas, não, aproveita para viajar antes de ter filho, né? Uhum. No entanto que isso também é um fator para a gente que depois de um certo tempo a gente desapegou. Porque quantas vezes você vê gente que faz viagem para o exterior, tudo mais, com criança pequena, e a gente olhava assim, nossa, eu não consigo fazer isso. Mas por quê? A alimentação que o filho atrapalha. Até mesmo em cursos, eventos profissionais que nós já fomos, mulheres com crianças. Com bebê recém-nascido. Bem recém-nascido, de todas as idades que você possa imaginar, e as crianças lá junto. Então a limitação está na nossa cabeça, não existe essa limitação. Exatamente. Inclusive no último que a gente foi, não era um evento de 1 hora, né? Era um evento de 3 dias, né? 3 dias de Sexta, sábado e domingo. Começava às 9, terminava normalmente às 8, 9 da noite também, né? No último dia acabou às 7 da noite. E nós fizemos toda uma logística para que as nossas 3 filhas ficassem com as avós. Por outro lado, lá no evento tinham casais com 2 filhos pequenos, né? E nós nem pensamos, nem imaginamos em levar elas. É que nós tivemos condição de deixar com outra pessoa, né? Mas no próximo evento, se não tiver com quem ficar as crianças, e for um evento profissional que a gente tenha interesse em ir, nada impede da gente levar as crianças. Não. Então, assim, a limitação, de novo, está naquilo que a gente acredita ser um fator limitante, e não exatamente no fato em si, né? Porém, também não dá para deixar de falar, que daí vem a questão, atrapalha, que você poderia, vamos falar do sim. Lógico que vai ter momentos que a criança vai querer sair para comer alguma coisa e você vai perder alguma parte do evento e tudo mais, certo? Perfeito. Mas é a forma como que você lida com isso. Se acontecer isso, o que isso causa em você? Isso, vai ficar bravinho na hora, né? Vai ficar tranquilo, ou seja, exatamente. É o que é, a situação que se apresenta é a situação que eu tenho para agora, então deixa eu levar a criança no banheiro, então deixa eu levar as crianças para comer, porque ela tem necessidades diferentes da minha, né? Tudo está relacionado à forma como você sente nas situações. A realidade com filhos, de um casal com filhos ou uma pessoa sem filhos, é diferente, ponto, é diferente. Porém, os filhos não são os limitantes. Não é desculpa para que você não tenha conseguido se realizar profissionalmente ou conseguir o tão sonhado sucesso na vida profissional. No entanto, que a minha mudança de profissão veio depois que eu já tinha 3 filhas. A minha é depois de 2, né? Depois de 2, mas a minha foi depois de 3 filhas. Então, é mais a limitação que está na mente. É isso aí. Então, deixa eu trazer mais um dado importante aqui. Essa questão do filho atrapalhar, de uma crença instaurada, né, nas mentes familiares, né? Como aqui o tema é desapegando da família, então como as famílias ainda transmitem isso, né? Passaram a transmitir isso de tempos para cá. Trabalhe, estude, não vai ter filho logo, hein? Não vai ter filho cedo, cuidado. Aí então quando a moça engravida, é um peso para a família. Foi engravidar, e agora? Quero ver para estudar, quero ver para trabalhar, né? Então toda essa questão tem mais dados estatísticos que a gente pode trazer. Em função de toda essa crença que vem sendo pregada e sendo validada pelas pessoas, é o que faz
a taxa de natalidade diminuir e mais uma, o Brasil hoje tem mais cachorros de estimação do que crianças, diz uma pesquisa do IBGE de 2015, né? Ou seja, fala aqui que cerca de 44% dos domicílios têm cães, o que equivale a mais de 52 milhões de animais. E as crianças são 45 milhões. Olha que interessante. Então, tem 52 milhões de animais contra 45 milhões. Eu estou falando de 7 milhões, estatisticamente falando. 7 milhões é um número elevado, né? Se a gente for considerar que nossa cidade, por exemplo, tem nem 300 mil habitantes. Então, a disparidade na proporção entre cachorros, né, animais de estimação e crianças só vem aumentando também. Por quê? Justamente para concretizar aquilo que as famílias acreditam, que filhos atrapalham. Então, a tendência é esse número, essa disparidade só aumentar, ou seja, aumentar a quantidade de animais domésticos e diminuir a quantidade de filhos, justamente para satisfazer essa crença universal, que não é só do Brasil, que é no mundo inteiro. A Europa, essa taxa de natalidade já começou a diminuir faz muito tempo. No Brasil, dos últimos 10 anos. Mas lá na Europa, isso já vem acontecendo há muito tempo, né? E a proporção de animais domésticos também aumentando. Por que isso? Porque realmente, na cabeça das pessoas, acredita-se que ter um cachorro é mais fácil para que ele não atrapalhe a vida profissional do que um filho. Ou seja, o cachorro atrapalha menos do que um filho. A comparação filho-cachorro, você está comparando filho com um animal doméstico. Não é uma questão de comparação, é uma questão estatística. Falar, você prefere filho ou cachorro? Eu prefiro não ter cachorro, né? Nós temos filhas. Mas você prefere o outro? Não dá para falar que nem você prefere banana ou rapadura. São coisas diferentes, né? Mas, por outro lado, é um dado estatístico, porque as pessoas estão entendendo, então, que ter filho realmente atrapalha, né? Aí cabe a você, caso você já tenha filhos ou deseja ter filhos, mas essa crença te atrapalha, ou seja, atrapalha de ser mãe, te atrapalha de ser pai, cabe a você a trabalhar essas questões internas para que, de fato, os filhos não atrapalhem a sua vida profissional. Porque se a pessoa decidir por impulso, vou ter filho, mesmo que atrapalhe, aí vai atrapalhar. Se você partir para a ação, né, de ser pai ou mãe, com essa crença dentro de você, ou seja, com todas essas questões emocionais que você tem ligadas a filho atrapalhar na vida profissional, sim, vai atrapalhar, porque você já está preparado, todo o seu preparo interno é para que os filhos atrapalhem. Então, obviamente, eles vão atrapalhar e você vai sofrer com isso. E está tudo certo se você sofrer. Por outro lado, se você quiser realmente o sucesso na vida profissional, sem o peso de que os filhos atrapalham ou não, ou sem depositar nas crianças a responsabilidade pelo seu insucesso, se você ainda não tem filho, procure trabalhar isso. Se você já tem, procure trabalhar isso também, porque daí as coisas ficam mais fáceis. Sim, exatamente. É você levantar o que você carrega desde lá de trás da sua família com relação a ter filhos, o que é ser mãe, o que é ser pai, qual que é o peso disso? É muito pesado? Não, é leve, porque tem gente, nossa, pode ter não sei quantos filhos, você vê que tá tudo calmo, tá tudo tranquilo. Então, levantar essas questões, nossa, o que eu sinto em relação a isso? Porque assim, uma coisa é você sentir e quando você passa a se questionar, nossa, por que isso eu tô sentindo isso? Uma hora o inconsciente vai vir na sua mente, não foi de uma hora para outra. Eu ficava assim, nossa, por que eu tenho esse sentimento em relação às meninas? Eu queria tanto ser mãe, como que agora eu posso achar que elas atrapalham a minha vida? E daí foi quando foi surgindo na minha cabeça, faz tudo antes de casar e ter filhos, porque depois fica difícil. Depois que tem filho, separa no tempo. Então, foram um tipo de coisas que eu ouvi, mas passava desapercebido. Daí, quando que veio na minha mente, eu falei, nossa, tenho que limpar isso.
Por exemplo, em casa, depender de marido e ficar cuidando de filho, nossa, é a pior coisa que na face da terra. E daí o que você registra lá quando tem criança? Atrapalhei a vida da minha mãe, atrapalhei a vida do meu pai. E automaticamente você, se for ter um filho, você vai já estar preparada para que o seu filho seja um estorvo, né? Seja um fator de peso para você também, né? Então é muito comum ter nas mães eu vou falar aqui de 55 a 70 anos, essa visão de que o filho atrapalha e elas educarem as suas filhas e os seus netos com essa visão. Por quê? Porque lá atrás essas mães, elas optaram por não ter uma vida profissional e por serem simplesmente mãe. Tinha um lado da sociedade também que o homem tinha que prover a casa, tal. Isso está mudando um pouco. Ainda é uma questão cultural, né? Ainda é uma questão de sentimento universal. A gente pode falar disso no outro vídeo, mas lá atrás era muito reforçado essa questão. Então as mães, quando ficavam grávidas, deixavam seus empregos e cuidavam dos filhos. Então essas mães, hoje, elas têm uma certa visão de arrependimento e orientam as suas filhas, suas netas, para que não tenham filhos, né? Para que busquem a carreira profissional em primeiro lugar. Então, para elas era impossível ter as duas coisas, como você estava falando, né? Então, é simplesmente uma questão de época. Quando leva-se a ferro e fogo, uma questão de uma época que já foi, trazendo para o momento atual, acontecem esses problemas, né? Talvez daqui a 50 anos, 100 anos, como diz o Luiz Felipe Pondé, ele diz que você vai poder escolher o seu tipo de filho, né? As habilidades, né? Como se você fosse lá num laboratório e determinasse os comportamentos que você gostaria que o seu filho tivesse. Então é muito provável que isso realmente venha acontecer, sei lá se vai ser a 50 ou 100 anos, mas isso é uma hipótese que a engenharia genética está possibilitando. Mas essas instalações de crenças do passado na nossa vida presente tem que ser olhadas com cautela, porque podem sim serem fatores limitantes para aquilo que você deseja na vida, para aquilo que você busca como sucesso profissional. Sim. Mais alguma coisa para acrescentar? Acho que a pessoa lá do outro lado está se perguntando, tá? E como que eu faço? Por onde começar, né? Para tirar esse peso, para tirar essa... Exatamente. Primeiro que assim, você tem que realmente identificar quando que você pensa em filhos, o que tanto vem na sua mente. As pessoas, a gente não está acostumado a se perceber do que acontece e também do que vem, os pensamentos que vêm à mente. Sim, de trazer as verdades, né? As verdades a gente tenta ocultar, né? Eu tentava ocultar que eu me Porque não pode sentir assim, nossa, não posso pensar que o meu filho me atrapalhe, isso não é uma coisa de Deus, né? Como assim? Estou negando uma vida, né? Você primeiro, falo por mim, a mãe vai se sentir culpada, porque mãe, nossa, ser amorosa, sagrada, amorosidade, aquela compaixão, amor incondicional pelos filhos e tudo mais. Então, como que eu posso estar sentindo isso se eu sou mãe? Fica numa dualidade de... Daí você sente culpa, você tenta abafar todo esse sentimento, você tenta negar. Então, o primeiro passo para a pessoa que está ali do lado, não só para a mãe, mas para o pai também, então, olhando para o tema de novo, né? Ter filhos atrapalha na vida profissional? Então, o primeiro passo, se você sente que sim, você quer se livrar disso, né, para ter sucesso, ou simplesmente para não sentir mais isso, o primeiro passo é fazer essa investigação do que você sente com o fato de ter filhos, ou caso se você for ter ainda, o que você sente quando você vê a sua situação de vida atual tendo filhos, né? E registrar, acho que é uma boa, né? Anotar os sentimentos, anotar, né? Tudo que realmente, porque vai vir essas crenças. Se não vier no momento, mais tarde, alguma hora vai aparecer as crenças na sua mente. Não, nossa, mas filho é isso, aquilo. Você vai e anota, tá? E daí você começa, nossa, mas da onde que vai vir também, da onde que eu vi isso? Da onde surgiu isso? E também ver o padrão da sua família, como foi a relação entre carreira, a vida profissional e os filhos. O que a sua família acredita, né? Quais são
padrão que se repete na sua família com relação a filhos E profissão. e a profissão. Qual que é a visão da sua família também, porque daí essa visão da família é a parte sistêmica. O que aconteceu lá atrás? A cultura familiar, A né? cultura familiar, o que vem desde lá de trás, que você sabe, que você tem conhecimento? Quais são os padrões que se repetem com relação a isso? Então, o primeiro passo, recapitulando, é olhar para si, olhar os sentimentos que a pessoa traz, Exatamente. tudo aquilo que você acredita, que você sente relacionado a filho e carreira. E assumir, né? E assumir, simplesmente assumir, você não precisa falar para ninguém se você não estiver preparado, né? Mas assumir isso, trazer isso à tona mesmo. E escrever. Nem que seja algo feio, né? Que dentro dos seus padrões de valores e da questão moral, né? Anote mesmo sendo algo ruim para você, anote. E o segundo, então, é a questão das coisas que se repetem dentro da cultura familiar, do sistema da família, né? Ou seja, qual é a visão da família em relação a filhos e carreira, certo? Exatamente. E um terceiro passo, tem um terceiro passo? Limpar tudo isso. Trabalhar essas questões que foram observadas. Para tudo isso, tem as técnicas de constelação familiar, EFT, que a pessoa pode ir limpando todas essas emoções para ir dissolvendo a carga negativa. E com relação à constelação familiar, que é a parte sistêmica, realmente fazer exercícios sistêmicos para poder realmente não ter esse medo de não pertencer, de estar desonrando a família por estar fazendo algo diferente do que foi feito lá atrás. Então, é muito importante verificar tudo isso. Então, o terceiro passo é você trabalhar tudo aquilo que você acredita que não te ajuda a chegar no seu objetivo. Ou seja, se o seu objetivo é sucesso profissional e acreditar que o filho atrapalha, está te atrapalhando, é um sinal que você tem que olhar para esse seu acreditar aí, para essa sua crença. Ou sentimentos relacionados a isso também, né? Não, eu não acredito que o filho atrapalhe, mas quando eu estou no trabalho é um peso tão grande ter deixado meu filho na creche, ter deixado meu filho com a babá, ou ter deixado meu filho com a minha sogra, com a minha mãe. Ou seja, esse sentimento também te atrapalha, porque tem algo ali dentro que faz você sentir isso. Então, tem aqui 3 passos para você poder fazer já, praticar. Você pode pegar um papel e caneta, elencar no primeiro que é as coisas que você sente, as coisas que estão relacionadas àquilo que você acredita em relação a filhos e carreira. No 2 é você olhar para a visão da sua família, registrar ali, você pode até conversar com mãe, com vó, com quem quer que esteja próximo de você, que você possa perguntar, registra também. E 3 é trabalhar essas questões, e aí você vai precisar de técnicas. No nosso canal você pode encontrar técnicas, ou no próprio YouTube, em qualquer outro canal, você pode encontrar técnicas para ajudar você a trabalhar questões emocionais e crenças limitantes. Certo? Certo. Nos vemos no próximo vídeo. Esse foi mais um episódio do programa Desapegando da Família, com o tema Filhos Atrapalham ou Não? Eu sou Renan Martins. Eu sou a Mila Costa. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.